Abrimos o programa com um bate-papo pra lá de especial no nosso quadro, que hoje o tema é distorção de imagem. Você no comando, pode rodar. Nosso quadro com ela, Renata Rebelo. Cheguei! Distorção de imagem. E você, bonita? Tá se achando gostosona ou tá falando, ai, tá tudo muito, muito feio? Hoje, Carol, a Flavinha brifou, falou, Rê, por favor, fala um tiquinho de anemia, bulimia e transtorno alimentar. Compulsão de transtorno alimentar. Eu ia, inclusive, te dizer, né, a Rê é nossa treinadora comportamental, enfim, responde todas as perguntas, ajuda todo mundo de uma forma muito honesta e verdadeira. Eu ia te pedir exatamente isso, pra gente retomar falando um pouquinho de compulsão, pra interpretar o que muitas vezes uma distorção de imagem pode nos levar, certo? Isso. Porque as pessoas, elas se autodiagnosticam, né? Da mesma maneira em que falam, ai, eu sou bipolar. Amor, você precisa ir ao médico, o médico precisa olhar, fazer exame clínico e analisar. Compulsão alimentar também. A gente tem aí 12, algumas são oficiais, então a gente vai falar da tríade, que são as principais. Tá. A bulimia, a anorexia e a compulsão alimentar, o transtorno de compulsão alimentar. Então, o que é a anorexia? Eu estou falando aqui, mas começa a analisar aí um adolescente ou até os mais velhos, porque normalmente a anorexia vem na adolescência, quando começa a mudar o corpo. É importante, eu estou falando aqui, mas já começa a aplicar na sua vida, lembra que é você no comando. Se a sua filha ou você tem um filho que está começando a mudar o corpo, começa a fazer elogios e valorizar, porque começa o peito, o bundão, aquela coisa, a criança pode ali começar a desenvolver. Tem vários fatores que podem influenciar, então a predisposição genética, fator biológico e também a mídia, a pressão estética, as mídias sociais. Então a anorexia, alguém que está muito, muito preocupado com a quantidade de caloria que vai ingerir. Então é uma pessoa totalmente bitolada, fica ali na caloria e olha tudo. Para você ter noção, Carol, uma pessoa, ela pode consumir 12 mil, 15 mil calorias, mas quem tem anorexia faz 200. É isso que eu ia falar, é uma não chega nem a 500, quase nada. É um negócio... Aí começa a parar de menstruar, começa a entrar numa questão tão crítica que não consegue regular, fazer a regulamentação metabólica do organismo, falta potássio, sobrecarrega o coração e o voltar da anemia é muito perigoso também. Por isso que a gente fala da anorexia, é muito perigoso também. Equipe multidisciplinar, então para começar já, quem vai dizer o que você tem é um psiquiatra. Se for procurar um psicólogo, procura alguém que tenha estudado transtorno alimentar, porque você vai mais rápido. Um nutricionista, por exemplo, no caso da anorexia, para voltar esses alimentos, porque não é que a pessoa não quer, ela não consegue, ela não é capaz, ela não pode fazer diferente. Se as pessoas soubessem fazer diferente, elas fariam. A bulimia, as pessoas têm aquela coisa característica de quando provoca o vômito e fica marcado, mas a característica também da bulimia é diurético, tomar laxante. O que pode acontecer da bulimia? Quando volta muito, o esôfago ele não é preparado para receber aquele suco gástrico, então começa a machucar. Já vi casos de paciente perdendo os dentes, tem uma hérniazinha no estômago, de tanto voltar, vai para a cirurgia. Já vi casos de pacientes que perdem o intestino inteiro por causa dessa compulsão, né? Então, a bulimia, ela é os extremos. Então, eu como muito e eu tenho que compensar. Eu como muito e depois eu tenho que malhar muito. A anorexia é a ausência, a preocupação excessiva do consumo de caloria. E para aquelas pessoas, sem te interromper, que eu não sei também se a gente se aplica a uma dessas questões, que eu já ouvi, de mastigarem, sentirem o sabor e cuspirem. Tem. Assim, cara, tem as oficiais, por isso que eu falo, é um conjunto, quem vai diagnosticar é o médico, porque você chegar um dia e comer muito, não caracteriza uma compulsão alimentar. Tem vários, tem gente que regurgita um pouquinho, que eu não lembro o nome como eles caracterizaram lá, regurgita um pouquinho, ou cospe, ou volta. Tem gente que mastiga e joga fora. Tem gente que bica alimento que não pode consumir, então tem vontade de comer tijolo. Tem várias características. Por isso que, assim, quando falaram desse assunto, eu falei, tem que falar. Mas é tão específico, você precisa mesmo olhar de maneira individual, um a um, o seu médico olhando nos seus olhos. E aí, só para concluir, o terceiro é a compulsão alimentar. Tem o transtorno de compulsão alimentar.
alimentar. É quando a pessoa come sozinha, come além, a gente come por emoção, mas ela come muito mais, come qualquer coisa que vem na frente, pão, bolacha, o que tiver pronto, que pode desencadear uma outra também, Carol, que é alimento cru. Então, é muito comum comer uma batata crua, né? Coisas que são indigestas. Milho, então assim, é muito comum, mas a tríade são esses três e o que mais mata é, com certeza, uma delas. Né? Anorexia, mata muito. Mata mesmo. Vamos começar? Vamos. Então, a gente tem várias histórias aqui e depoimentos. E quem quiser, claro que o espaço está aberto no @VocêBonitaTV para as perguntas ao vivo. Vamos lá para a primeira. Quem escreveu para a gente foi a Thalita. Um beijo para a Thalita, muito obrigada. Ela diz o seguinte: fui diagnosticada com esse transtorno. Eu me vejo gorda. Eu já fui, sim, muito gorda. Fiz cirurgia bariátrica e já fiz, inclusive, terapia. Eu ainda me olho no espelho, me vejo muito gorda. As roupas que compro, sempre erro o tamanho, pois compro maior. E o tratamento para isso, no meu caso, não surtiu efeito. Existe algum tratamento que ajuda? Obrigada, Thalita, muito obrigada por trazer isso, e a ideia que você traz é muito parecida com várias pessoas. Você, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, que acha que é a única pessoa que não tem tratamento. Deixa eu falar, tem. Se você não viu resultado, se não teve resultado, significa que você não foi atendida por uma equipe multidisciplinar. O fato, olha, eu vou causar uma polêmica, mas eu preciso falar, Carol. Fica à vontade. O fato de ter um diploma, psicólogo tem só diploma, tem profissional que só tem diploma e não foi estudar, não foi além. Então é muito importante você procurar um psicólogo, psicóloga, não é curso complementar, que seja especialista em transtorno alimentar. Aí se você vai para um psicólogo e ele trata assim, a sua relação com a comida. Quando eu comecei no meu processo de emagrecimento, eu percebi que a comida era recompensa. Então, até hoje, eu fico lá no burpee pensando num pãozinho de alho, né? Eu tô ali, mas faz parte. Você precisa mudar essa relação com a comida. Então, o psicólogo vai te ensinar isso, vai te ensinar por que você come, que tipo de emoção você está tentando compensar. Eu fui frustrada, aconteceu uma coisa ruim no trabalho, eu como. O psicólogo vai te ensinar isso. O psiquiatra vai te ajudar, porque quando se trata de compulsão, sim, é muito bem-vindo a interação medicamentosa. É preciso uma medicaçãozinha. Por quê? É louco. Não, você não produz. Então, o pensamento, o sentimento, ele cria uma neurosubstância, cria uma química aí no teu cérebro e o psiquiatra vai regular isso. Não adianta você ficar fazendo... É a mesma coisa um diabético, não quero tomar insulina. Tem que tomar, porque ele não consegue secretar. Então, pensa assim, psiquiatra, é importante, psicólogo, nutricionista, quando você está muito com essa compulsão, eu não posso comer uma banana, porque só o morango tem caloria negativa. É a nutricionista que vai te falar o quanto você pode, o quanto você deve, vai fracionar isso. É verdade. E então você precisa de uma equipe multi te apoiando, é importante. Então quando eu falo, eu não consegui, isso para emagrecimento, para quem nunca tentou ser milionário ou fazer um acúmulo de riqueza, para melhorar no trabalho, para subir na vida, para melhorar o casamento, as pessoas começam, fazem escolhas erradas e distorcem achando que o alecrim dourado não consegue mudar. Você pode mudar a sua história. Se você está nessa situação, significa que você não procurou, não fez a melhor escolha. Em São Paulo eu amo o Instituto de Psiquiatria da USP, qualquer um pode chegar lá, sentar no auditório, estudar muito. O SUS tem um programa muito especial, com mulheres incríveis, são psicólogas que eu admiro muito, eu deixaria a minha filha cuidar lá. Então você não fez uma escolha adequada dentro do seu contexto. Começou, não surtiu efeito, parou. Mesmo que você escolha uma psicóloga muito especialista, às vezes não tem dedicação, não fluiu, vai para outro psicólogo. Não existe nenhum caso não resolvido de compulsão alimentar. O que acontece é que às vezes a pessoa demora para ir, já está na morte, já não consegue reverter. Mas se você chega lá com alguma situação muito específica e eles não sabem o que fazer, o que não acontece, eles vão procurar, eles fazem simpósios, o que não aconteceu. Então, você está aí distorcendo, distante, está se matando, se criticando desnecessariamente. Então, corre agora e vai resolver a sua história. Perfeito. Vamos para a próxima história. Olha lá. Sandra, obrigada, um beijo para você. Todos olham para mim e falam, nossa, como você está magra. Mas, quando me olho no espelho, me vejo gorda. Por quê?
Essa é a distorção de imagem clássica. Clássica. E aí você precisa ver com a sua psicóloga quais são os padrões que as pessoas esperam de você, qual o padrão que você impôs. Mas antes de eu responder especificamente essa pergunta, Cá, eu quero muito lembrar que as pessoas elas têm gordo é doente ou muito magro é doente. Elas não têm aceitação de ser quem se é. Né? Fica o tempo inteiro, gordo, magro, todo mundo vai fazer, é cultural, as pessoas vão criticar o tempo inteiro. Com relação à distorção de imagem, você está se comparando a quem? Qual é o padrão específico? E por isso que é importante você sentar na frente de alguém que fale, olha, vamos olhar para isso, vamos tentar compreender. Às vezes uma crítica, por exemplo, eu tive uma cliente que ela estava na pia cortando alimento, o marido olhou para ela, para a perna dela e falou assim, nossa, e essa perna aí, você não vai emagrecer? O que aconteceu? Nunca mais colocou shorts e ela realmente, ela concebeu aquela crítica, aquele feedback negativo, ela ninou ele, colocou para dentro e começou a distorcer. Uma frase, então, cada um distorce por uma questão específica. Uma frase que a gente escuta, um comentário. Acabou. Se a pessoa tiver, muitas vezes, essa sensibilidade, não sei se não é a palavra fraqueza, eu não vou encontrar no momento uma palavra, mas eu vou usar sensibilidade, tá? De estar, sim, voltada para o que a outra pessoa está pensando e está analisando sobre ela mesma, o mundo desaba. Exato. O mundo desaba. A gente falou outro dia, eu não me lembro se foi numa pauta ou se foi numa dica de profissional, enfim, que a gente estava falando o quanto a gente se compara com a vida dos outros, porque as pessoas botam isso e aquilo, e é só parte do dia, e ela só põe a parte legal, ninguém põe a parte ruim. Exato. E aí, quando tem que falar verdades, tem muita gente que, né, enfim, fala aí da sua forma, as pessoas se comparam e acham que só a vida delas tem problema. Exato. Então, e se comparam vai no mesmo a quê, caminho. Né? A um padrão inexistente, um padrão... Se a gente parar agora para fazer uma foto, tá bem? Pois tem fica bom, mas não vê a papada, não vê... Então, as pessoas estão se comparando a um padrão mesmo. A Luciana Gimenez, gente, ela no canal dela, ela tá falando sobre baixa autoestima. A mulher é alta, linda, esguia, qualquer roupa fica bem, milionária e tem baixa autoestima. Então, as pessoas põem uma condição Ela tá falando, não vi, eu não assisti ainda. Tá, Carol, gosto bastante quando olha, aquele mulherão com baixa autoestima, achei ótimo. Falei, muito bem, vamos começar a desconstruir. Então, é um padrão assim, só vou ficar bonita se eu tiver 60 centímetros de cintura, só vou ficar bonita se isso ou aquilo. As pessoas cobram, e se a gente for balizar a nossa vida pelo que as pessoas acham, Carol não estaria aqui e você não estaria onde você está. Então, você fica na mão das pessoas, analisando como você deve ser, se está magro ou não. Mas se você olha no espelho e não se ama, eu sempre falo da jornada. Eu não gosto de várias coisas do meu corpo, quero emagrecer muito mais, além dos 56 que já foram, mas a jornada tem que ser apreciada, você tem que curtir o agora. E aí, quando a gente volta na compulsão, por exemplo, você pode estar em processo de emagrecimento, você pode estar em processo de engordar também, as suas negociações, eu vou comer tal dia, não vou comer, mas quando tem algum extremo, de se olhar e a gente fala da compulsão alimentar. Por exemplo, eu fui na casa de uma prima minha e aí o filho dela estava comendo um frango sem tempero. Ai, olha que graça ele, agora ele tá super fitness. Eu falei, isso não é bom. Porque eu tenho intimidade, né? Com quem não tem intimidade, eu dou um livrinho. Olha o livrinho aqui, quer ler. Ele não é bom, porque quando tem o oposto, aquele medo, ou eu como muito, depois eu como pouco, tudo isso a gente pode pedir auxílio de profissionais, certo? Não pode se autodiagnosticar, não pode achar que tem, e não pode saber o que o amiguinho acha de você, porque o que ele acha de você, você ouve, faz aquele sorriso corporativo. Obrigada. Aquele sorriso corporativo foi legal. E ainda pensando nessa questão da Sandra, eu acho que muitas vezes o que você comentou de ir atrás de um profissional que oriente, então que seja um nutrólogo, um endocrinologista, então se ela faz sentido ela chegar no médico e fizer a bioimpedância, e o médico vai dizer assim, olha Sandra, eu acho que de repente você pode ainda perder tal, ganhar uma massa muscular. Sabe essa conversa de médico com orientação adequada? E que com essa parceria médico-paciente, fazendo de repente a atividade física, que é a parte saudável da história toda, e a pessoa buscar aquilo que é um objetivo, eu enxergo de forma benéfica, ainda que ela escute desse profissional, e profissionais sérios vão falar a verdade. Olha, isso que você quer
já passou do limite, eu acho que não é adequado. Então, eu acho também que muitas vezes, é aquilo que você falou, está buscando um padrão, o médico tem que dizer, olha, o seu corpo é esse, né? As pessoas querem ter a coxa do não sei quem, mas que nasceu com outra genética. Então, talvez esse papo com o psicólogo seja de extrema importância, mas que os médicos também, que cuidam dessas áreas ligadas a emagrecimento, ganho de massa muscular, sejam também muito francos com pacientes, né? Porque quantos deles... A não ser os que gostam já para mandar para bariátrica. Então, os que vêm aqui, os que eu tenho, graças a Deus, o prazer de entrevistar, são todos maravilhosos dessa área, por isso que eles vêm e eles voltam e ficam durante tantos anos. Mas muitas vezes, puxa vida, você vai prometer ali para a menina, para a pessoa, fala assim, não, mas você vai ficar, tá vendo essa barriga? Não, você vai. Tem médico que faz isso. Faz. E aí, coloca remédio, aí coloca isso, coloca aquilo, coloca aquilo. E uma pessoa que tem talvez um transtorno, tá quase ali, acabou. Aí desencadeia, tem gatilho, né? Tem a predisposição, ela já tem uma predisposição, aí é o gatilho para... Gente, então não é brincadeira isso. Mas por isso que eu defendo a questão da psicologia, porque por mais que ela baixe o índice de massa corporal dela, que ela fique ali toda durinha, não vai adiantar. Quem vai fazer com que ela perceba que ela está distorcendo a imagem é o processo terapêutico evolutivo. Só que só o psicólogo não vai ajudar, porque ele não vai parar a compulsão naquele momento. Só o psiquiatra não vai te ajudar, porque não vai te ensinar a sua relação com o alimento. E só o nutricionista também não vai te ajudar, porque ela vai tentar inserir e você não vai conseguir. Então, a gente fala de equipe multidisciplinar. Perfeito. Porque a pessoa fica com medo da comida. Então, pode ir na nutricionista que for, que não é. Exato. Vamos para a próxima história, olha lá. Aproveitem, estamos ao vivo, mandem mensagens ao vivo. Paula, um beijo, obrigada. Não consigo me enxergar da maneira como os outros me descrevem. Sofria bullying na infância por ser gordinha, principalmente da minha mãe. Hoje as pessoas dizem que tenho um corpo lindo, mas não me vejo assim de forma alguma. Puxa vida. Já até caiu, Deus, até derrubei aqui, caiu ela. Vai caindo a família aqui, Cá, teve um apresentador, uma época, que ele colocou um boneco do pai, um boneco da mãe e falava para as pessoas baterem. Quem não entendia o que ele estava fazendo falava que absurdo, que violência, o que é isso? Mas e a psicanálise fala, vários teóricos falam, a constelação familiar fala da culpa, não culpa, mas da responsabilidade dos pais, e até o momento em que você cresce, já é tua responsabilidade de perceber e organizar toda a influência que eles fizeram em você. Então, e tem a Laura Gutman, já falei, eu contei essa história, a criança tá lá na banheira, numa água, a criança tá adorando a banheira e ela fala, mamãe, a mamãe tá dentro, essa água tá gelada. Aí, essa água tá gostosa, a mãe fala, não, essa água está gelada. Ela, não, mamãe, essa água tá maravilhosa. E a mãe fala, essa água está gelada, acabou, criou-se uma sentença, a criança começa a bater o queixo. Então, os nossos pais, eles interferem muito, muito em quem nós somos, na nossa percepção do eu, do corpo e tudo mais. Se você ouviu da sua mãe que tem um padrão, aí você tá, eu nunca vou entender o que minha mãe quer. E aí que tá o processo terapêutico para descolar e fazer o corte. Quando eu falei que batia, né, esse apresentador colocou para bater, em algum momento a gente tem que matar o pai, matar a mãe, mas não no processo violento, de desconstruir do sim, mamãe, sim, papai, eu amo você, mas agora eu vou seguir a minha vida, é o meu padrão. Por exemplo, a minha mãe, ela não suporta a banha das costas e ela sempre cutucava. Eu não falo mais de você não, mãe. Sempre cutucava. Aí um dia eu falei, mãe, chega, eu não quero mais saber. Mas eu vi que aquilo estava em mim. Então, se a sua mãe dizer, você é muito comunicativa, você é muito competente, por isso você que é mãe, reforce os aspectos positivos e administre os negativos da sua filha. O que você fala, se você olhar e falar, gente alta é competente, o seu filho não é alto, acabou, instalou-se um filtro ali e há horas de terapia para desconstruir isso. Então, essa última pergunta basicamente você está balizando o que é feio e o que é bonito, possivelmente com uma influência muito, muito grande da sua mãe. E a gente acredita no que os nossos pais falam, a gente tem necessidade de pertencimento e quando a gente acha que eles são perfeitos e que tudo que eles falam é aquilo e não consegue perceber que eu sou uma pessoa e a minha mãe é outra, aí a gente vai ali seguindo exatamente o que ela gostaria que fosse. E que todo mundo tem seus defeitos. Exato. O que também não tira aqui é um entendimento da preocupação materna
de repente, não estou dizendo que é o caso dela, mas englobando outras pessoas que estão nos assistindo, o fato é muitas vezes da gente olhar ali para o filho e nos preocuparmos com uma questão da saúde, dos hábitos que a gente percebe que crianças, adolescentes estão adquirindo. Principalmente nesse momento de pandemia que a gente sabe que... Mas é muito bom você falar isso, né? Ká, porque diferentes. quando é legal as mães conscientizarem, quando vai falar de saúde, por exemplo, falar para o seu filho, você tem que fazer atividade física, não é para emagrecer, é porque faz bem pro teu corpo, porque traz longevidade, os seus ossos precisam, seu coração precisa. Ah, então o alimento não come chocolate porque engorda. Você vai falar o quê? Olha, a consequência, aliás, tanto na anorexia, não tem consciência da consequência, nos transtornos alimentares, o que vai acontecer comigo se eu ingerir pouco? Então, por exemplo, na anorexia, falta de potássio é um crime para o organismo. Então, não tem noção da consequência. Quando for falar com os filhos de alimento, fala da consequência. Olha, esse alimento faz bem para o teu corpo, que seja, no teu contexto aí. Mas nunca fale, esse emagrece, esse engorda, atividade física para emagrecer. O emagrecimento é uma consequência. Aliás, se você olhar para o teu corpo, é uma consequência de atos que você vem tendo há anos. E é isso que você precisa passar para o seu filho. É, a forma como a gente fala também pode ser bem complicado. Exato. Então, eu acho que até um momento aí materno, mamães de plantão no Você Bonita, que eu sei que tem várias, a gente não vai acertar todas, não dá pra ganhar todas, acertar sempre, mas ouvir a nossa querida Rê Rebelo para aprendermos, então daqui pra frente executarmos, né? Mudar se algo aí realmente, né? Por Quer dizer, favor. a gente não, também nasce sabendo, não é não? Por favor. A gente se culpa muitas coisas. Mãe, porque não a é gente culpa sua, mas eu faço crossfit pensando no pão de alho, gente. Quem me ensinou isso? Alguém? Ai, a Rê, um dia ela vai vir para eu entrevistá-la. Eu prometo que eu vou entrevistá-la para ela responder as perguntas pessoais. Vamos lá, perguntinha do público, olha lá. Na tela, tá aqui mais uma história, que é da Kátia. Um beijo pra Kátia. Então, a Kátia escreveu no nosso Instagram. Sempre tive problemas com a alimentação e conseguia controlar. Mas devido a alguns problemas, engordei 50 quilos e não consigo controlar a compulsão. Devido a outros problemas, faço tratamentos, mas quanto a isso, não consigo superar. Também não aguento as pessoas sempre falando como eu engordei. Porque eu engordei ou dizendo pra eu parar de comer. Ou seja, todo mundo se intrometendo na vida da Kátia. Kátia, um beijo pra você, obrigada pela mensagem. E vamos lá. Kátia, nesse padrão você trouxe as pessoas falando de você, né? E eu falo, o gordo já sabe que ele tá gordo, o magro já sabe que ele é magro, ele não precisa de ninguém do lado falando. Mas o pior crime é você falando pra você o tempo inteiro, tô gorda, eu não consigo. E eu falei no começo, ó, alecrim dourado, mais um. Não existe nenhum caso, a não ser os extremos, em que foi para a morte, em que não deu tempo, no Brasil, né, que está no mundo, de pessoas com compulsão alimentar ou com transtorno de compulsão alimentar, com anorexia, com bulimia, que não tenham conseguido atingir um resultado positivo no tratamento. Se você não conseguiu, se você engordou, lá no SUS tem um programa só para bariátrico que engordou novamente. Por que acontece? Por que eu sou contra a bariátrica? E eu já fui muito criticada por isso. Porque é uso indiscriminado. É claro que tem as indicações clínicas, mas quando você vai para a bariátrica, você já tem um histórico com o alimento, você já tem uma questão que você precisa administrar. E quando você traz você está comendo por emoção, teve uma situação específica, pode ser um pós-trauma, pode ser alguma coisa que aconteceu e você não administrou lá atrás. Eu falei aqui, se você começou com uma psicóloga e não conseguiu isso, às vezes é realmente olhar até para trocar, até conversar com ela. Olha, doutora, eu tô achando que não tô tendo crescimento no tratamento, mas quando você entra com uma equipe multidisciplinar é infalível. Não é só porque você fez a bariátrica que significa que acabou. Tem uma coisa que eu gosto muito, só para terminar, que na programação neurolinguística, que é o mapa não é o território. Significa que tudo que você viveu até hoje não faz quem você é, você percorreu caminhos. Se hoje você quer mudar a sua história, se hoje você quer entrar no comando, você pode, não importa o que os outros falam. Os outros vão continuar falando, mas a minha pergunta para você é o que você está falando para você? Que você é incompetente, que você não conseguiu, que você já tentou, que não deu. Então começa a parar esse padrão de pensamento e pensar que agora você quer emagrecer. Parabéns. Obrigada, Carol. Ela é maravilhosa. Ah, vocês são. Está com a gente aqui
Qual é a periodicidade do quadro, Glaucia? Quinzenal! Eu tava esperando por isso. Você voltou quando eu não tinha voltado de 15 ainda. em 15, Então ficou quinzenalmente nossa queridíssima treinadora comportamental, Rê Rebelo. Vai lá no Insta pra segui-la. Ela também faz esse trabalho lá, @Rê_Rebelo, tá? Pra todo mundo mandar mensagem. Eu ia contar uma história, mas não tenho mais tempo. A próxima vez que você vier, eu conto uma história pessoal. Ai, tá? meu Deus, Ligada a quero. isso, a gente une tudo. E claro, se vocês quiserem que a gente continue com este tema, se chegarem muitas mensagens, a gente vai continuar na próxima vinda da nossa querida Rê Rebelo. Um beijo, obrigada sempre por tudo. Tchau, gente. Você está maravilhosa. Crossfit, Carol. Maravilhosa. Amei.